Olá, meu querido, olá, minha querida e amada, sejam muito bem-vindos. Que a graça, que a paz do Senhor seja com você. Que o Espírito Santo esteja contigo, te ungindo, te dotando de sabedoria, de discernimento, iluminando a tua mente, iluminando os teus caminhos, iluminando o teu coração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo, a mais uma aula do nosso curso de aprofundamento bíblico. Eu tenho clamado a Deus que este curso seja uma bênção para a tua vida. Olha só, é importante que mesmo que você aprenda um pouquinho a cada dia, pastor, hoje eu não aprendi isso, pastor. Ontem eu aprendi aquilo, pastor. Cada dia você aprendendo um pouquinho, acredite, quando chegarmos no final deste curso, você vai ter muito mais conhecimento do que quando nós começamos. E este conhecimento é alimento para a nossa fé, para a nossa confiança. Este conhecimento nos aproxima de Deus. Por isso eu louvo a Deus, porque um pouquinho ali, um pouquinho aqui, você vai aprendendo sobre a palavra. E por falar em palavra, abra a sua Bíblia aí. Ontem nós falamos sobre Absalão, né? A forma como Absalão morreu, o estado que Davi ficou, o grande rei Davi, o segundo rei que Israel teve. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um erro que Davi cometeu terrível, terrível. Abre a tua Bíblia aí, no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, tá bom? 2 Samuel, capítulo 12. Daqui a pouquinho eu digo para você qual é o texto. Mas antes, deixa eu te contextualizar. Davi sempre foi um guerreiro, sempre foi muito valente, muito corajoso. Davi sempre lutou as batalhas com seu exército. É interessante notar que no caso de Saul, você lembra que eu disse que Saul consultou a Deus e Deus não respondia mais Saul. Você lembra disso? Davi, toda batalha, toda guerra que surgia, Davi perguntava a Deus primeiro: Senhor, é para me lutar? Senhor, é para me ir? Senhor, é para me fazer entrar nessa guerra? E Deus respondia a Davi: Filho, sobe, não sobe, espera um pouco. Deus se comunicava com Davi. Chegou um momento que Davi estava no rei, num palácio de boa, e surgiu uma guerra, e Davi não foi, mandou os soldados, ele não foi. Um belo dia, você já ouviu a expressão que mente vazia é oficina do inimigo, do que não presta? Foi assim com Davi. Davi viu uma linda mulher se banhando, tomando banho. E isso aguçou o desejo de Davi. Ele era o rei, ele poderia fazer o que quisesse, não deveria, mas fez. Mandou chamar aquela mulher, deitou-se com aquela mulher. Aquela mulher era a esposa de um soldado seu chamado Urias, um homem íntegro, um homem reto, um homem fiel ao rei. Davi então teve relações com aquela mulher chamada de Betseba, e acontece que depois disso ela ficou grávida. Ela disse: Ó, majestade, eu tô grávida, viu? Você fez aquilo comigo e eu tô grávida. Olha como o pecado acontece, a sucessão de erros. Davi, então, sabendo que Betseba ficou grávida dele, mandou chamar Urias, que estava lutando na guerra pelo rei. Urias veio. Davi mandou Urias ir para casa. Não vá para casa, você é um bom soldado, você tem um bom histórico, vá para casa. Eu decidi dar um brinde para você, eu decidi aí abençoar você. Está muito tempo longe de sua esposa, vá para casa lá, ficar com sua esposa, ela sente a sua falta e depois você volta para a guerra. Urias saiu da presença do rei. O rei está crente pensando que o seu plano deu certo, só que não. Alguém falou para Davi: olha, Urias está na porta do palácio, não foi para casa não. Aí mandou chamar. E o rei perguntou: Urias, eu te chamo para aqui, rapaz, te dou este privilégio, este presente para você ficar em casa com a sua esposa, e você fica aqui, não vai para casa? Olha o que Urias respondeu: Majestade, como eu posso ir para casa me divertir com a minha esposa,
sendo que os meus colegas, os meus amigos, os teus soldados estão perdendo a vida, estão dando a vida, lutando. Eu não consigo fazer isso não. Urias foi mais digno, foi mais homem, foi mais honroso, foi mais nobre do que o rei Davi. Então o rei, para consertar, o melhor, para cobrir o seu erro, o próprio Davi escreveu uma carta para Joabe. Lembra de Joabe que eu falei ontem? Escreveu uma carta para Joabe, o comandante do exército, para Joabe colocar Urias na frente do exército para que morresse logo. Davi escreveu a carta, selou, lacrou a carta e mandou o próprio Urias. Olha a maldade, a frieza. Olha que coisa terrível de um homem chamado segundo o coração de Deus. Urias então levou a carta, que era a própria sentença de morte. Quando chegou lá, Joabe viu a carta, abriu, leu a carta, olhou para Urias. Era um pedido, não, era um mandado do rei. Não tinha como negar, era uma ordem do rei. E então Urias foi para a frente da batalha e Urias foi morto. Inocente, não fez nada de errado para cobrir o erro de um pecador miserável que foi Davi. Davi então trouxe o corpo de Urias e ali fez o velório. E é bem provável que no próprio velório, não, minha irmã, com Betseba, eu vou tomar conta de você. Ô, gente, ó, Betseba ficou grávida de Urias. Ô, gente, coitadinha, vamos, eu vou proteger ela, porque ela é esposa de um grande soldado. Conversa fiada. Trouxe Betseba para dentro de casa. Acontece que a mão de Deus pesou. Acontece que a mão de Deus pesou. Acontece que a conta chegou. Primeiro, o filho de Betseba, que ela estava grávida com o rei Davi, morreu. Davi sofreu, pediu a Deus, mas o menino morreu. E depois Natã chegou, o profeta Natã, e disse assim: Ô majestade, ô rei, eu quero te contar uma história. E o rei disse: Pois conte. Ô Davi, um dia um homem riquíssimo, rapaz, riquíssimo, tinha pasto, tinha ovelha, tinha gado, tinha tudo. Este homem, Davi, tinha um vizinho que só tinha uma ovelhinha, a ovelhinha dormia com aquele homem, era de estimação. O homem mandou pegar aquela ovelhinha, matou a ovelhinha e deu para comer aos seus convidados. Davi disse: Como é que é, rapaz? Que homem injusto é esse? Não, Natan, diga o nome deste homem que eu vou mandar matar. E Natan disse: Ô Davi, o homem é você. Você fez o que era terrível diante de Deus. E olha só a resposta. É o que eu vou ler para você agora. Em 2 Samuel, no capítulo 12, eu vou ler para você a partir do versículo 9, tá bom? Querido Deus e bondoso Pai, nos instrui, ilumina a nossa mente, Pai, para nós entendermos, para nós aprendermos sobre a Tua palavra, em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 12, eu vou ler para você a partir do versículo 9, que diz assim: Por quê? Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. E aí Deus começa mais com um monte de maldição. E uma delas, Deus diz a Davi que a espada nunca mais ia sair da casa dele. Você lembra de Absalão? Dali para frente, amados, foi só guerra. Absalão com Adonias e um rei, um filho contra o outro, uma luta, uma guerra. Davi não tinha mais paz. Mas Davi se arrependeu. Inclusive, eu vou dar uma dica para você.
Depois que Natan conversou com Urias, com Davi, depois que Davi reconheceu o seu pecado, depois que Davi caiu em si, ele compôs o Salmo 51. Depois leia o Salmo 51, tá bom? Depois que você lê, vem aqui, ó. Eu li, pastor. Salmo 51 ali é uma declaração de Davi de arrependimento, de dor pelo que ele fez. Mas Deus transforma maldições em bênçãos. Betseba teve outro filho, e este filho foi colocado o nome de Salomão, o grande Salomão. Salomão, filho de Davi, com Betseba. E amanhã, encerrando os estudos sobre os reis, eu sei que teria muito mais para a gente estudar, mas não tem tempo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre Salomão e suas 1000 mulheres. 1000 mulheres. Mas amanhã a gente estuda mais sobre isso. Até lá, que Deus te abençoe.